Beleza. Bom, essa é a primeira aula, né, prática de fenômenos de transporte. Deixa eu ver quem está presente. O Anivaldo, já marquei, está presente. O Felipe está presente. O Maico está presente. O Wagner, o Yuri, o Eugênio, o Cristiano, o Paulo, o David. Só não vi o Luiz José. Deixa eu ver se o Luiz José está aqui. Só o Luiz que eu não vi presente aqui. Mas vamos ver se ele aparece mais tarde, aí depois eu pontuo a presença dele. Bom, hoje eu mandei uma série de informações para vocês no grupo. O que acontece? Diferentemente da disciplina anterior, onde a gente tinha a teoria na quinta e a prática na terça, como está sendo hoje, nessa disciplina a gente também tem um laboratório virtual, que eu não sei se vocês já mexeram com esse laboratório virtual, da Algetec. E aí o que acontece? Seria extremamente cansativo, o dia de hoje, se a gente tivesse que fazer as duas partes juntas. Aí o que eu fiz? Para facilitar até o entendimento de vocês, se vocês não mexeram ainda com esse laboratório, e ele tem pré-requisitos mínimos da máquina, né, para rodar esse programa, você não precisa baixar ele na sua máquina. Eu não consegui rodar com a minha aqui, né, eu só fui ver lá no trabalho. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz um guia que eu passei para vocês, do passo a passo, acessando ele pelo portal, né, do aluno, que deve ser o meu portal que eu acesso, do AVA, onde você entra nessa parte são 3 experiências que estão lá. Essa experiência que nós vamos tratar hoje, que é a parte de viscosidade, é a terceira experiência que tem lá, e você clicando nela, você entra exatamente na aba onde você vai, passo a passo no guia, eu vou mostrando o que você vai ter, né, até o momento que você acessa o laboratório. Quando você acessa o laboratório, você vai fazer a mesma simulação, só que virtualmente, da aula de hoje. E vai colher os resultados, as medidas, o que vai dar e tal. E tem umas tabelinhas para serem preenchidas. O que eu fiz? Eu peguei o roteiro e transformei em Word e modelei ele para um modelo de um relatório. Então, na verdade, nós temos 2 tarefas pela frente. Uma é assistir essa aula hoje, do professor Haroldo, onde nessa aula ele vai falar, vão ser 2 experiências, na verdade. Uma experiência para determinar o coeficiente de viscosidade de um fluido, onde ele vai usar uma esfera para poder calcular essa viscosidade do fluido, usando um viscosímetro digital de Stokes. Stokes é que dá o nome à viscosidade cinemática. Então, assim, nessa aula, vocês vão ver um reforço do que foi passado na aula de quinta-feira. Quando você tem no caso de um local que você tem um fluido, você tem um corpo mergulhado nesse fluido, ele está sujeito a 3 forças. Uma força peso, uma força que se chama força de arrasto e a força de empuxo. Como consideramos a velocidade constante, isto é, sem aceleração, a gente tem aí que, na composição das forças, que a força peso, né, do objeto, ela vai ser igual a essa força de arrasto, que na verdade é uma força de resistência do fluido à passagem do objeto, mais a força de empuxo. E aí, com isso, usando as definições, né, de força-peso, força de arrasto, que o próprio professor vai mostrar, e a força de empuxo, a gente consegue uma fórmula que a gente chega para calcular o coeficiente de viscosidade. Essa vai ser a primeira parte da aula. A segunda parte da aula vai haver um experimento que vai tratar a parte da relação entre a profundidade de um objeto e a sua pressão. Para isso, ele vai usar um painel hidrostático,
tá? Para mostrar essa relação que a gente viu lá no Teorema de Stevin, na aula que a gente teve teórica. Depois vocês dão uma olhada com calma. Então, assim, serão 2 momentos. E nessa aula de hoje, e é por isso que eu peço a atenção de vocês, para anotarem, né, o que vocês acharem interessante da aula. A ideia é que depois dessa aula, a gente converse um pouco sobre a aula, e depois eu vou passar para vocês, como eu fiz nas vezes passadas, eu vou passar um relatório simples, 3 perguntas simples da aula, só para firmar o conhecimento de vocês. E aí, nós temos de hoje, terça-feira à noite, até domingo, eu preciso que vocês acessem lá o portal e acessem o laboratório virtual, seguindo aquele roteiro que eu encaminhei para vocês, que vocês tentem fazer a simulação que é feita lá, que na verdade é um experimento para calcular também o coeficiente de viscosidade. No caso ali, são 3 líquidos diferentes. Tá? Um é água, os outros 2 eu não me lembro agora, mas está lá no material de vocês. E aí, o que vocês têm que fazer, na verdade, é preencher a tabela, né? As tabelas que estão no documento, com os valores que vocês encontrarem, e calcular o coeficiente de viscosidade de cada um dos fluidos que tem ali, que é aplicar a teoria na prática. E aí depois vocês me encaminham um relatório, junto com esse outro relatório menor, porque aí eu não sei ainda se o laboratório virtual, o relatório laboratório virtual, eu posto ele no portal ou no Place, então eu não sei ainda como é essa relação, por isso que eu mantive os 2 relatórios com vocês. Foi o Yuri que até me perguntou sobre isso, aí eu queria ver se vocês entenderam o que eu acabei de explicar para vocês. Ok, da minha parte, sim. Eu tentei fazer de uma forma bem simples, eu organizei, porque o que vocês vão encontrar no portal não é dessa forma. Então, eu tentei criar um passo a passo para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, eu espero que facilite realmente na hora de vocês executarem o experimento. Eu também devo executar o experimento amanhã, lá da minha máquina lá do serviço, porque ali eu consigo fazer, para poder fazer os testes também. Tá? Eu achei melhor vocês fazerem depois também, porque vocês já teriam passado pela teoria, que foi de quinta-feira, e depois por essa aula agora prática do professor Haroldo. Então, isso daria uma bagagem maior para que vocês fossem para o experimento do laboratório virtual com um conhecimento prévio que facilitaria o aprendizado de vocês dessa aula do laboratório virtual. Bom, dito isso, eu queria ver se ou você, Paulo, ou um colega seu poderia passar o vídeo para nós agora, porque daqui da minha máquina eu estou com um problema seríssimo, dessa que eu estou agora. Se vocês conseguem fazer isso, aí a gente assistiria o vídeo e depois a gente retornaria ao nosso momento. Pode ser, você disponibilizou o link lá no WhatsApp? Disponibilizei no WhatsApp. Tem um link lá que você abre na página onde tem a aula normal, né? E tem também um link que você baixa o vídeo. Por exemplo, não sei se vocês estão fazendo isso. Eu tenho baixado todos os vídeos dessas aulas que a gente tem e tenho guardado dentro de uma pastinha separado. Porque assim, eu sou muito organizado na minha forma de trabalhar, porque se não for assim, cara, eu fico louco. Eu administro muita coisa. Então, por exemplo, a disciplina de vocês, fenômeno de transporte, eu tenho a unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Dentro das unidades eu tenho a parte teórica e tem a parte prática. E além dessa disciplina, ainda tem o laboratório Algetec, que eu também criei uma pasta onde eu tenho laboratório 1, 2 e 3, que são 3 experiências que tem lá, né? Nós vamos fazer só a primeira. Então, assim, se não organizar dessa forma, mas eu mandei no link, tanto para você fazer o download, baixar o vídeo, quanto para você abrir na página da internet para assistir direto da página. Aí, se alguém puder compartilhar. Eu vou deixar para outro compartilhar, porque eu estou com um computador da empresa e eu não posso ficar abrindo o WhatsApp mais por recomendação do TI. Aí, se outro puder aí compartilhar, eu agradeço.
Alguém consegue fazer esse compartilhamento aí para mim? Israel, eu não posso que eu tô assistindo pelo celular. O Meu senhor faz computador ficou no serviço, não era na hora. Eu posso tentar, Israel. Se puder, eu te agradeço. Aí, acho que eu tô compartilhando. Sim, já vi a imagem. Com certeza. Tá com som? Só não tá vindo o som. Tá sem áudio. Na hora que for compartilhar, tem que escolher a opção compartilhar com áudio. Sim. Senão não vem. O problema é que eu tô usando o Teams pelo navegador. E da última vez que eu fiz isso, tava tinha instalado. Aí eu vou tentar abrir pelo aplicativo um segundo. O Michael pediu pra poder aceitar ele aí. O Michael? Mas ele não tá pedindo.
Não tem nenhum, realmente ele saiu da sala, mas não tem nenhuma pendência dele. Pedi para ele tentar entrar de novo. Se ele estiver tendo dificuldade, eu tento até fazer por aqui. O que eu tentei agora mesmo, simulei aqui, estava travando o vídeo. Mas a gente tenta. Eu não vou tentar aqui, professor, também que eu estou no celular, né? Sim, entendeu? Mas eu posso tentar aqui. O Michael já mandou mensagem aqui, mas tá tudo normal aqui. Tá? Ele está tentando pelo Teams o app, mas não conecta. Quem estava tentando colocar o vídeo mesmo? Era o Anivaldo. Anivaldo? Isso. Anivaldo, você está tendo dificuldade? Quer que eu tente aqui? Eu tento aqui, cara. Ô, professor, eu tentei entrar pelo aplicativo também, que tem que entrar pelo aplicativo para isso, mas não tá dando certo, não. O Michael entrou aqui agora. Não, então, eu tô tentando entrar pelo aplicativo, mas não tá dando, não. Aí eu entrei pelo site. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar compartilhar aqui. Vamos tentar fazer uma tentativa. Espera aí. Vou botar o som. É que meu computador realmente ele... Tô tentando entrar de novo aí, professor. Se der certo, eu compartilho a minha tela. Mas não conecta, eu acho. Deixa eu tentar aqui. Tem na pasta que eu tô. Correto. Vamos tentar. Vocês estão enxergando a minha tela? Positivo. Então, beleza. Meio caminho andado. Vocês viram assim como é que eu faço, né? A estrutura que eu tenho da escola e como eu organizo ela. Se alguém quer aceitar, não. Se aparecer para me aceitar aí, aceita que aí eu consigo transmitir. Que tô tentando entrar pelo app. Tá. Vocês estão vendo a tela do videozinho? Positivo. Beleza. Vamos ver como vai se comportar. Depois eu vou mandar uma foto do meu notebook para vocês. Vocês estão ouvindo? Vendo o vídeo ouvindo? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Vocês caro estão ouvindo, aluno. professor? Vamos O vídeo tá travado, o áudio tá bom. trabalhar com as nossas aulas. Eu tô ouvindo. Disciplina de fenômenos de transporte. Serão 4 aulas práticas que nós vamos trabalhar. Continua travado para você? Dentro de cada aula prática, nós vamos ter
Pra mim, sim. Para mim tá travado também, professor. Primeira aula de E hoje. não- Para mim tá mexendo aos poucos. Um fenômeno. Isso, é. Para mim tá travado também. Com calcular o coeficiente de atrito. É a transmissão dessa máquina para você. Ô, professor, porque cada um não. Tipo assim, a gente fica online aqui, porém cada um vê na sua própria negócio. Assim, Tem que negociar, né? Gravar. Não, eu vou gravar aqui pela minha máquina, eu vou estar gravando, tá? Vou estar gravando, então vai estar registrado. Eu só preciso que, assim, se vocês fizerem dessa forma, que ao terminar a aula vocês retornem, entendeu? E estejam dentro para a gente conversar um pouco sobre a aula. Pode ficar todo mundo na sala aí, não tem problema não. Sim, entendeu? Só mutar. Se vocês conseguirem fazer isso, é uma alternativa que a gente tem nesse momento, né? Tá. Você não Vocês consegue conseguem? mandar esse link por e-mail, não, professor? Consigo mandar via e-mail. Deixa eu só minimizar aqui. Tenta mandar via e-mail para mim, que eu tento compartilhar. Vamos fazer essa tentativa aí. Tá, deixa eu só minimizar aqui. Então, pessoal, eu estou conseguindo visualizar o vídeo e continuar na sala. Deixa eu abrir o correio. Eu mando via correio. Na verdade, o endereço do vídeo vocês têm no colaborar. Mas deixa eu caminhar aqui. Tá, se quiser que eu colaborar, você vai me instruindo onde chega lá. É na aula prática. Na hora que você entrar na aula prática de hoje, na aula prática 1, lá dentro tem roteiro, tem os slides, né, colorido, preto e branco, e tem o vídeo aluno. Mas deixa eu abrir o correio aqui, de repente, até mais rápido. Ô, professor, eu consegui entrar pelo aplicativo agora. Dá pra transmitir aqui. Você consegue? Consigo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Abriu aqui, não. Agora vocês estão percebendo nitidamente como eu tenho problema com essa máquina. Ainda bem que eu organizo as coisas de vocês lá do computador da prefeitura. Bom, deixa eu parar de transmitir. Parar de compartilhar, né? Acho que parou, né? Vocês estão vendo? Eu acho que eu não parei a minha. Vocês estão vendo a minha tela ou... Não, aí agora sim, Michael. Acho que tá aparecendo a imagem do perfil, Michael. Tá aparecendo a do Maico aí, ó. A minha mesmo? Isso. Tipo assim, aonde que eu venho aqui no Teams pra mim habilitar o áudio? Fazer o teste, né, pra ver se tá habilitado. Ô, Maicon, na hora que você inicia o compartilhamento, que você clica em compartilhar a tela, ele te dá a opção. Você vai ter que parar de compartilhar e iniciar o compartilhamento de novo. Fala tela 1, reunião e o que tem aberto só. Incluir áudio. Em cima tem uma chavinha escrito. Incluir som do computador? Não, eu vi. Tá dando pra escutar aí? Sim. Sim. Tranquilo. Seja bem-vindo, caro aluno.
começar Escuta sem dar. a trabalhar com as nossas aulas práticas aqui. Mas a imagem. Fenômenos de transporte. Serão 4 aulas Só práticas. falta o vídeo agora. Trabalhar dentro de cada aula. Ué, Tá tá só o Tá só áudio? o áudio, não tá Só. saindo a imagem. De cada aula prática, nós vamos ter a E agora? especificidade de cada Show. um. Agora sim. Nossa primeira aula de hoje, nós vamos tratar com Obrigado, filho. conhecido como calcular o coeficiente de atrito ali para os líquidos, né? A famosa viscosidade, né? Então nós vamos trabalhar com o viscosímetro de Stokes. Depois nós vamos tratar também da situação muito cotidiana que nós temos, que é a relação entre profundidade e pressão alcançada. Isso na primeira aula. Depois nós vamos tratar dos fenômenos utilizando uma bancada hidráulica, né? Nós vamos poder ver toda a questão de perdas de carga com suas singularidades, uma perda de carga um trajeto reto, né? E depois ainda nós vamos cuidar do fenômeno do trocador de calor. Observe o seguinte, essas duas que ele está falando agora, nós vamos ter depois. De transporte. Eu sou o professor Haroldo Salviato e vou trabalhar com vocês nessas aulas. Nós fizemos uma série de aulas, de vídeos, para que vocês possam assisti-los e depois replicá-los aí no seu polo, aí na sua unidade, no seu laboratório, ok? Para que você possa assentar todos os conhecimentos que você adquiriu da parte teórica, né? E vê-los como que eles ocorrem realmente ali na prática. O laboratório, eu sempre gosto de chamar que é um momento que você vai estar ali para aprender realmente o que você vai ver lá no seu campo de trabalho. Obviamente, você não vai ver todas aquelas situações, né? Mas você vai começar a experimentar um algo a mais, né? Você vai sair um pouco do papel e vai lá para a parte prática, vai para realmente pôr a mão na massa. Então, aproveite esse tempo, não faça simplesmente um trabalho mecânico. Pense no que está acontecendo e imagine as situações relacionadas lá com a teoria que você viu. Se divirta e bom trabalho. Então, aqui, vamos seguindo aqui com o nosso começo da nossa aula. Vamos lá. Então, nós estamos aqui falando da aula prática 1, coeficiente de viscosidade. Muito bem. Práticas de laboratório. Inicialmente, o que você tem sempre que se perguntar, né? Quais materiais que eu vou necessitar nesse experimento e principalmente quais são os objetivos que você quer alcançar. Nesse nosso início, os materiais provavelmente eles já vão estar dispostos aí para vocês. Mas serve já de antemão para que vocês possam usar essa aula para começar a se organizar, para quando você tiver que fazer uma experiência, você saber todos os materiais que vão estar envolvidos. E também quais serão os objetivos que você vai querer alcançar. No nosso caso aqui, nós vamos poder determinar o quê? A viscosidade do fluido do qual você vai estar trabalhando aí, né? Eu preciso chamar a sua atenção para alguns cuidados e algumas práticas de segurança, né? Esse experimento hoje, principalmente com a parte aqui do viscosímetro, você tem que tomar mais um cuidado para não acontecer nenhum acidente de vir a quebrar o aparelho. O aparelho que você vai estar trabalhando, um aparelho de uma tecnologia muito superior a todo aquele aparato que você pode fazer manualmente, ou seja, a precisão que ele vai te dar é uma precisão realmente científica. Então,
muito cuidado, muita atenção. Apesar de ser um lugar que você vai poder se divertir, um lugar que você vai poder colocar as mãos realmente no trabalho, muita atenção, cuidado, seriedade, para que não ocorra nenhum acidente, ok? Principalmente quando você for fazer as ligações ali dos seus sensores, atenção para não ligar errado, para não ter nenhum tipo de problema de queima, atenção com a rede, se está especificada a tensão do aparelho certo com a rede elétrica que você vai utilizar, uma atenção redobrada no tubo de vidro que você vai ter que manusear aí, ok? Então, esses cuidados para que você tenha uma prática que possa somente trazer bons frutos, ok? Do ponto de vista aqui nosso, você vai verificar que nós fizemos as experiências uma vez com um determinado fluido, né? Você pode fazer até mais com mais do que um fluido, para que você possa realmente calcular cada viscosidade que você encontrou e depois o que? Comparar lá com a literatura, ou seja, você pode fazer um trabalho entre a teoria e a prática. Obviamente, pode ser que ocorra que você não encontre os valores exatos. Por quê? Porque nós temos aqui alguns erros intrínsecos do nosso experimento, ok? Mesmo ele sendo os medidores eletrônicos. Mas, ali na primeira e na segunda casa, após a vírgula, você deve encontrar os mesmos valores para a viscosidade, ok? Vamos retornar aqui para o quadro, então, comigo. Conhecimentos prévios. Quais conhecimentos prévios que você precisa ter para tratar desse experimento? Olha, são conhecimentos prévios muito básicos. O que você precisa saber? Volume de uma esfera, né? Isso você precisa saber, que você tem que conhecer o volume de uma esfera. E depois você vai cair dentro da onde? Dentro da nossa querida matemática básica. Mesmo que você não tenha, que você não possua, muita habilidade, digamos assim, habilidade prática, ou seja, às vezes você não é uma pessoa que se dá bem com os trabalhos manuais, mas fica aqui o convite para que você ponha a mão na massa e desenvolva esse trabalho. Você, como um futuro engenheiro, naturalmente, em algum momento, vai ter que pôr a mão na massa, ok? Vamos seguindo, então. Materiais que você vai precisar. Glicerina, ou óleo de cozinha, ou óleo de motor. Esse óleo de motor aqui, se for possível, ele é extremamente viscoso. Ele vai nos propiciar o cálculo bem exato. As esferas de aço, um cronômetro digital, o viscosímetro de Stokes, né? Depois, para a segunda experiência, uma água com corante, um becker e um painel hidrostático. Então, no cálculo do coeficiente de Stokes, a partir do cálculo do coeficiente de viscosidade, desculpe, a partir do método de Stokes, eu dividi aqui essa nossa aula em duas partes, né? No método manual, que eu vou fazer uma introdução aqui com vocês, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, e depois o método eletrônico, do qual você vai estar utilizando o aparelho aí que está disponível para você. Então, o que nós queremos, no fundo, calcular? O que está acontecendo quando nós temos, por exemplo, a esfera que vai estar descendo pelo nosso fluido, né? O que nós temos atuando aqui? Quais são as forças que estão atuando? Olha, aqui naturalmente eu vou chamar de PE, que eu vou chamar de peso da esfera. E o que gera esse peso dessa
esfera, ela vem fazer com que a gente consiga calcular o quê? Calcular a viscosidade. O que é essa viscosidade? É uma resistência, então aqui você vai estar todo preenchido com um fluido, né? Ou seja, é a viscosidade, olha, é a medida de resistência de quem? A medida de resistência desse fluido aqui a quê? As deformações que vão ser causadas por quem? Por uma tensão que está sendo gerada por essa esfera, ou seja, é como se essa esfera estivesse o quê? Cortando aqui esse nosso fluido. Então, o que a gente está querendo dizer? Quer dizer que essas deformações são causadas por quem? Que quando você tem aqui, o que você vai ter? Você vai ter uma tensão cortante. Uma tensão cortante que está rompendo o fluido, ou conhecido também como tração. E quais são as forças que estão envolvidas aqui no nosso sistema? Olha, se eu tenho um peso da esfera descendo aqui perpendicularmente, automaticamente eu tenho quem? Um empuxo, né? A força de empuxo. E também uma qual força que gera? Eu tenho a famosa força de arrasto. Essas três forças, o que elas seguem? Eu vou passar aqui para frente. O que elas são? Essas três forças, qual que é o segredo da gente estar utilizando um fluido viscoso para a gente calcular essa viscosidade dessa esfera, né? Então, vamos desenhar as forças aqui estando mais limpo, né? Nós temos aqui a força peso, né? O peso da esfera, a força de arrasto e a força de empuxo. O que nós estamos querendo dizer com isso quando a gente usa um fluido aqui dentro bem viscoso? Que nós queremos retirar a aceleração, então nós vamos tratar isso aqui como algo que esteja em velocidade constante, ou seja, nós não temos nenhum tipo de aceleração. Então, como que fica a nossa relação? Ou seja, o nosso peso da nossa esfera tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à nossa força de arrasto mais a nossa força de empuxo, né? Vamos chamar só de empuxo daqui para frente, só para você entender. Então, vamos lá. Então, como que fica o nosso peso, né? O peso, quem que nós temos? O peso nós temos a massa da esfera vezes a gravidade atuando. Ok. E a força de arrasto? A força de arrasto ela já é um pouco mais complexa, né? 6π do índice de viscosidade relacionado com o raio da esfera, mais quem? Mais a velocidade de descida. E você tem quem? O empuxo. Então aqui nós temos o FA, ok? Para ficar bem claro. E aqui nós temos o PE. E o empuxo? O empuxo é dado por quem? Pela densidade do fluido, né? Vou colocar um F aqui, vezes quem? A gravidade e o seu volume do fluido. Muito bem. Então, dessa maneira, o que você vai querer fazer? Você vai ter que encontrar o seu índice de viscosidade. Lembrando que o seu peso da esfera, você também pode chamá-lo como a densidade da esfera vezes o G vezes o V. Muito bem. Então, daqui para diante, o que nós vamos fazer? Nós vamos soltar o vídeo para que você acompanhe toda a parte experimental que nós realizamos para você calcular depois o índice de viscosidade. Atenção, muita atenção na hora de você tirar os dados para que você monte uma tabela e analise. Uma coisa eu vou chamar também a sua atenção para que você anote muito bem
o volume do líquido que você vai estar dentro do seu tubo, ok? Então, pegue bem, medidas bem exatas com relação à quantidade de massa ali do seu fluido dentro do seu becker ou do aparato que você vai estar utilizando aí, ok? Vamos lá, vamos fazer os experimentos. Olá, tudo bem, aluno? Já estamos aqui nos preparando para essa nossa primeira aula prática da nossa disciplina de fenômenos de transporte. E como nós já estudamos, vamos tratar hoje de realizar a experiência com relação à viscosidade. Então, nós vamos conseguir determinar a viscosidade do fluido do qual você vai estar trabalhando aí no seu laboratório, aí no seu polo. Interessante para essa experiência é que, se possível, você não consiga e não te digam qual é o fluido que está no seu equipamento. Por quê? Para que você realmente possa determinar o índice de viscosidade dele e depois ir lá na literatura e buscar esse índice de viscosidade para comparar e aí sim você falar assim, olha, realmente eu consegui determinar o índice de viscosidade do fluido em questão que eu estou trabalhando. Ok? Então, para nós seguirmos no aprendizado e nas determinações dos nossos índices de viscosidade, algumas coisas são interessantes. Algumas medidas são necessárias. Quais são as medidas necessárias? Inicialmente, nós temos que ter o quê? Temos que ter as dimensões das nossas esferas, né? Lembrando que, então vamos começar aqui a pegar as dimensões das nossas esferas, né? Por quê? Para o cálculo da viscosidade, nós dependemos do raio das esferas. Simplesmente, e só para lembrar, né, que viscosidade, quando nós estamos tratando, nós vamos tratar de uma medida de resistência, ou seja, o próprio fluido ele vai gerar uma resistência à passagem dessa nossa esfera por dentro dele, né? Então, quando a gente está falando dessa viscosidade, no fundo nós estamos falando do quê? Das colisões que estão ocorrendo dentro do fluido. Mas, inicialmente, olha, vamos começar fazendo, e o importante é que você consiga anotar, criar uma tabela para você ter todos os dados. Nós vamos fazer aqui apenas uma medida, mas o interessante é que você faça várias esferas e com vários fluidos para que você consiga realmente entender todo o procedimento experimental e principalmente toda a técnica, toda a teoria que está envolvida, né? Então eu peguei aqui uma esfera inicial e ela está dando uma medida de quanto? Vamos aproximar aqui a medida para a gente verificar, né? Ela está dando uma medida de aproximadamente 10 milímetros, né? Vamos pegar uma outra esfera aqui. Vou trocar uma esfera. Olha, agora eu peguei trouxe uma esfera de borracha para que a gente consiga ver as diferenças, né? Então, você vai lá e vai tirar as dimensões dessa esfera de borracha. Essa aqui nós já estamos falando já em aproximadamente 25 milímetros. No laboratório virtual, Lembrando, vocês vão ver né, que tem várias esferas que temos vocês vão estar fazer sempre simulação. tratando no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, quando você for lá fazer os seus cálculos e fazer as determinações da viscosidade, você tem que saber que você tem que jogar tudo isso, fazer todas as transformações, tudo aquilo que você aprendeu nas aulas de física, em fazer as transformações para o sistema internacional. E também, olha, nós temos aqui uma microesfera que vai fazer com que você realmente consiga entender todo o procedimento. Ou seja, estou te convidando a realizar mais do que uma vez a determinação do índice de viscosidade. Então, além das dimensões da esfera, porque você
já lembra que lá na fórmula do cálculo de Stokes, você precisa de quem? Do raio da esfera, e também você vai precisar determinar a massa, tanto a massa do fluido como a massa dessa própria esfera. Então nós vamos aqui para a balança. Nós temos aqui uma balança analítica, do qual você vai poder trabalhar com ela. Se você não tem nenhum tipo de experiência com ela, veja que se você for, é bom que você crie aí um suporte para que você, no caso das esferas, elas não saírem rolando aí por dentro dela, né? Então eu vou colocar aqui uma tampinha para a gente ter como suporte, mas nós não podemos esquecer de um detalhe, né? Nós temos que dispensar a massa dessa tampa, né? Então, como que a gente dispensa a massa dessa tampa? A gente usa a tara, né? Então, quando você tara, você está partindo do pressuposto que essa tampa não vai influenciar no seu resultado. E aí, o que você vai fazer? Você vai, dentro daquela tabela que você criou, você vai medir as massas, né? Vamos começar pela nossa esfera menor. A nossa esfera menor, ela tem uma massa aqui de 1,046 gramas, né? Nós podemos trabalhar, inclusive, com todas essas casas, a fim do quê? A fim de que você possa fazer um tratamento estatístico dos seus dados. Porque quando você for encontrar a viscosidade, você vai ver que, naturalmente, em todas as tabelas, a viscosidade ela tem, no mínimo, 3 casas após a sua vírgula. Então, você vai ter que fazer, além de tudo, fazer um tratamento estatístico. Não está aparecendo muito aqui no seu vídeo, mas o que importa é que você entenda qual o procedimento experimental que nós estamos fazendo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trocar a massa, vamos trocar a esfera, né, para a gente encontrar outra massa. O importante é que você realize todas as medidas mais do que uma vez, para que você possa lá tirar uma média, calcular o desvio padrão, usar todas as técnicas que você já aprendeu no momento de você fazer os cálculos experimentais, né? Trocamos a massa da bolinha, e aqui, ó, essa massa, essa bolinha de metal, essa esfera, ela já tem 4 gramas. Ou seja, é importante que você perceba que, mesmo que você troque as massas, que você troque as dimensões da sua esfera, o importante é que você faça os cálculos e, obviamente, a viscosidade do fluido tem que ser a mesma, né? Aqui eu coloquei uma esfera de uma massa um pouco maior, com quase 12 gramas, 11,765 gramas para nós trabalharmos. Por que eu trouxe essa bolinha diferente da que você tem aí no seu laboratório? Para que no momento das medidas de viscosidade, na hora que nós formos retirar os dados de tempo e de velocidade de escoamento, a gente consiga visualizar com mais calma, né? Porque a esfera de metal, eu já fiz o experimento aqui antecipadamente, a esfera de metal vai nos gerar um experimento muito rápido. Então, e também nós vamos ocorrer em alguns erros que você vai ter que superar aí no momento do seu experimento. Ok? Então, já temos essas medidas e vamos então agora para o nosso experimento realmente. Vamos montar o cronômetro, vamos montar toda a nossa bancada. Podemos? Pessoal, então, olha, nós estamos aqui com o nosso viscosímetro de Stokes. Esse cara aqui tem uma tecnologia muito interessante, porque nós vamos fazer medidas do qual a nossa esfera ela vai passar por todo o nosso fluido, ok? Vocês viram que até agora eu não falei qual que é o fluido que está aqui dentro. A ideia é essa, né? Que você não saiba qual é o fluido que está aqui dentro, para que você possa determinar
e depois procurar numa tabela de índices de viscosidades e qual o fluido que você vai estar trabalhando. O aparelho inicialmente aqui ele está totalmente desconfigurado para nós realizarmos os ajustes neles necessários. Inicialmente, você provavelmente tenha um desse ou algum modelo muito próximo desse, mas o procedimento experimental é o mesmo. Por quê? Por esse viscosímetro, o que nós vamos tentar determinar agora? Determinar o tempo de queda da esfera, rompendo todas as forças que estão ocorrendo aqui dentro do fluido, né? Vamos vencer a força de empuxo, vamos vencer a força de arrasto, né? E com essas forças que estão coexistindo aqui dentro, nós vamos poder calcular esse índice de viscosidade. Então, nós temos aqui o disparador, que nós vamos colocar nele uma esfera, né? De forma que quando nós acionarmos o disparador, o que vai ocorrer? A bolinha vai ser solta. Para que ocorre esse funcionamento? Para nós termos o quê? Para nós não termos variações. Apesar que o aparelho tem essa grande vantagem. Como ele é dotado de vários sensores, no caso aqui nós vamos estar utilizando apenas 2 sensores, né? Então nós temos aqui a configuração do nosso módulo eletrônico, né? Ou seja, nós temos aqui um multi-cronômetro digital. Inicialmente, o que você vai ter que fazer? Fazer algumas pré-configurações, né? Primeiro, você vai ter que colocar ele em português. Nós estamos fazendo aqui para esse modelo que nós temos em mãos, né? Se você tiver algum outro modelo, você tem que ir lá, procurar o manual e ver quais são as configurações que você vai utilizar. Esse aparelho, além de nos dar o tempo de queda, ele já vai nos calcular a velocidade média durante esse espaço percorrido, né? Ele tem uma série de aplicações que eu chamo a sua atenção para que você gaste mais tempo com ele, porque você consegue calcular movimentos uniformemente variados, ou seja, você consegue determinar até mesmo algumas experiências com acelerações. Então, ele tem uma série de funções. Nós vamos utilizar aqui hoje para calcular no viscosímetro de Stokes o tempo e a velocidade. Então, vamos lá. Você vai para português, já tem o multicronômetro, né? E ele já vai entrar. Então, vamos escolher a função. A função, para o nosso caso, nós vamos escolher entre 2 a 5 sensores. No nosso caso, hoje nós vamos utilizar 2 sensores. Então, vamos clicar aqui, 2 sensores. Ok? Deixa eu voltar. Então, vamos escolher 2 a 5 sensores. Número de sensores, 2. Então, ele é bem intuitivo e fácil de achar. Nós vamos inserir a distância? Sim. Por quê? No nosso procedimento experimental, no nosso roteiro da nossa prática, ele pede para nós colocarmos lá os sensores entre 200 milímetros e 600 milímetros. Ou seja, nós vamos ter o nosso ΔS ou ΔX, de acordo com o que você preferir, variando em 400 milímetros, ok? Então, você vai vir aqui e vai já estabelecer para 400 milímetros. Vamos lá. Ok. Você vai dar um ok que o botão já está acionado. Ok. Então, ele está pedindo para nós iniciarmos o experimento. Mas antes de nós iniciarmos o experimento, nós temos que fazer um procedimento aqui muito interessante, que é o ajuste dessa distância. Eu vou tirar o nosso tubo, o nosso fluido aqui, para facilitar o nosso trabalho, ok? Provavelmente o viscosímetro já esteja montado aí para você quando você for realizar o experimento, certo?
Mas essa parte de ajuste é interessante que você faça, para que você ponha a mão na massa realmente e verifique o que está ocorrendo, para que você tenha de maneira muito prática todo o conhecimento do qual você está aplicando. Então, qual que é um dos detalhes muito interessantes aqui do nosso experimento? Primeiro é determinar exatamente o nosso ponto inicial, né? O nosso S0, ou nossa posição inicial. No nosso caso, nós estamos colocando aqui como 200 milímetros, que foi o colocado pelo roteiro. Professor, mas eu podia começar no 100 e acabar no 500? Claro que poderia. Você poderia fazer uma outra medida? Fique à sua vontade. Nós vamos seguir aqui simplesmente o padrão. Obviamente, você tem que chegar que mesmo para as distâncias que você calculou, você vai ter que encontrar a mesma viscosidade. Qual que é o segredo aqui do nosso aparelho? Olha, eu vou até girar ele aqui um pouquinho, que você vai verificar o quê? Você vai verificar que ele tem o sensor óptico, né? Nós temos aqui, desse lado, o emissor, e desse lado nós temos o receptor da nossa luz. Nós temos aqui uma luz branca, ok? Não é um laser, é apenas uma luz de um LED, ok? Mas o detalhe principal agora é o que? Nós temos esse espelho para nós ajustarmos a posição correta, né? Então, a posição correta, como que nós vamos fazer? Ó, você vai procurar, primeiro, aqui dentro do seu sensor, olha, no seu sensor você tem o buraquinho do receptor e no seu espelho você também tem esse buraquinho. Para quê? Para que ele possa ficar alinhado ao que você está, à posição que você está procurando. Nós estamos falando de um experimento científico, então nós temos que buscar a máxima precisão possível, né? Então, como que nós vamos fazer? Você vai tentar encontrar aqui, olha, o nosso raio para que você consiga refletir aqui, olha, exatamente. Você está conseguindo ver que eu estou movendo para cima e para baixo, ó. Esse raio mais escuro, ele é a reflexão do nosso raio emissor. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer com que esse buraquinho esteja colocado lá na sua medida de 200 milímetros. Está bem colocado aqui? Sim, porque eu centralizei bem. Então, acertamos aqui em cima dos 200 milímetros. E esse procedimento, veja que o que importa é essa luzinha aqui, tá, gente? Ó, tá vendo que ela está bem acertada com os 200 milímetros. E agora, esse mesmo procedimento, você vai utilizar lá para o sensor, para o segundo sensor. Então, você vai fazer o quê? Você vai descer esse sensor, aproximadamente 600 milímetros. E aqui nós vamos tentar fazer os ajustes. Eu travei aqui e vamos lá. Eu coloquei, opa, ele ficou solto. Eu vou ajustar o máximo. Isso, bem correto. E aqui eu não estou conseguindo pegar nada ainda, né? Vamos lá, para que a gente vamos o nosso raio. Veja que ele não está batendo. Então, esse é um outro problema que você pode ocorrer. É quando você não tiver o raio luminoso bem alinhado, ok? Então, você também tem que se atentar para esse detalhe. No nosso caso aqui, não estava tendo luz porque o nosso sensor se desligou, ok? Acontece. Vamos lá. Vamos ter que achar ele. Aqui.
Já peguei o jeito aqui de novo. Então, nós estamos em quanto? Nós estamos em 580, ou seja, nós temos que fazer um ajuste para descer esse cara até os 600 milímetros. Você pode fazer isso aqui? Estou para frente? Não, está tudo bem. Aqui. Mais um pouquinho. Aí. Opa. Travei. Veja que, olha, aqui nós temos o feixe de luz refletido, que é o que nós estamos procurando, bem alinhados com o 600 milímetros. Muito bem. Vou dar mais uma travada aqui para não ocorrer nenhum tipo de problema. E vamos agora colocar o nosso tubo. Ok, vamos montar o nosso sistema agora. Vamos colocar aqui em cima o nosso disparador e ele está com a nossa esfera de massa, digamos assim, aquela esfera que tem uma massa intermediária. Então o experimento basicamente é isso, né? Eu vou só mudar aqui os dados para a gente começar novamente. Vamos repetir para nós começarmos o experimento. Veja que ele vai começar inicialmente, o experimento automaticamente, desculpe, vai começar automaticamente quando a esfera atravessar os raios de luz que nós colocamos lá, o S, a nossa posição inicial, e depois a nossa posição final. Então, vamos lá. Qual que é um problema que você pode enfrentar aí no momento que você for realizar o seu experimento? Quando você disparar a esfera, pode ser que em algum momento ele não atravesse o raio, ou seja, ele não dê o start, ou seja, ele não inicie o experimento. Por conta disso que eu trouxe uma esfera maior. Mas vamos lá ver se a gente consegue acertar já com essa esfera de tamanho médio. Podemos ir? Então vamos lá, hein? Vamos lá, soltei. Olha lá, soltei. Ela já bateu, foi super rápido. Veja que aqui no nosso multicrômetro, o que aconteceu? O multicronômetro não ativou. Por quê? Porque o sensor não foi ativado pela esfera. Então, o que você vai ter que fazer aí se você não tem uma bolinha maior? Você vai ter que ajustar a posição do seu sensor agora para frente ou para trás, de forma que quando a esfera passar pelo centro do tubo, os raios estejam passando pelo centro do tubo também, para que haja um cruzamento ali, ou seja, haja uma interceptação da esfera. Bom, mas não deu certo, tudo bem, nós estamos no procedimento experimental, é para isso. Não quer dizer que tudo sempre vai dar certo. Então você vai pegar aqui o seu aparatozinho aqui para retirada da esfera, e aí você pode tentar ajustar isso várias vezes. Vamos lá de novo, soltar, para ver se nós conseguimos acertar. Travei tão bem travado aqui o disparador que não quer sair. Mas ele saiu. Então vamos lá, de novo, colocamos as esferas e vamos soltar e vamos torcer para dar certo aqui. Olha lá, vamos soltar para ver se a gente consegue ver a esfera descendo. Só escutamos o barulho dela, né? E ela não disparou novamente. Então vamos lá. Vamos começar de novo e agora vamos usar uma bola um pouco maior. Tá, gente? Vamos inserir a distância, sim, 400 milímetros. Bom, independente disso, gente, eu vou mostrar aqui para vocês no sensor o que deveria acontecer. Então eu vou colocar a medida aqui
de 400 milímetros. 2, 3, 400 milímetros. Vou dar um OK, certo? Então, olha, eu vou disparar aqui manualmente. Vou disparar manualmente aqui, você já vai ver no sensor o que ocorreu. Inicio o experimento aqui. Estamos com mau contato. Agora parei. Vamos lá de novo. Vamos repetir o experimento. É como se a bolinha estivesse passando aqui agora. Aqui, contei o tempo. Ou seja, a nossa esfera vai estar descendo. E quando ela alcançar o sensor 2, ela vai parar. Então os dados já vão ser gerados automaticamente. Então vamos ver como que seria esse experimento. Agora foi fictício porque eu fiz com a mão, ok? Então nós teríamos a possibilidade de ver o tempo e a velocidade de queda. Tempo de queda e velocidade de queda. Qual que é a ideia do fluido ser viscoso, gente? É nós retirarmos o processo de aceleração da gravidade, ou seja, nós temos um processo do qual a velocidade seja constante, ou seja, para que nós não tenhamos a influência da aceleração da gravidade. Então, olha, nesse experimento fictício aqui que eu fiz, é como se a esfera tivesse levado 7 segundos 74915 de queda. Qual que é a grande vantagem de você utilizar um cronômetro digital? É a precisão dos seus dados, ok? Então, quanto mais precisos forem os seus dados, melhor será a aproximação dos seus resultados. Então, agora, vamos lá e vamos fazer com a bola, com a esfera de massa maior, para nós verificarmos. Além do tempo, né, nós podíamos ver a velocidade. Então, ele desceu com uma velocidade de 1 metro por segundo. Veja que nós temos lá uma quantidade de casas decimais muito grandes, ou seja, a precisão do aparelho é excelente. Então vamos lá, vamos preparar aqui novamente, vamos sair e nós vamos repetir o nosso experimento. Antes de repetir o experimento, eu vou tirar lá de dentro a esfera de metal. Tirei. Eu vou tirar o disparador, porque eu vou vou disparar agora manualmente com a minha esfera de borracha. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso experimento aqui principal. Todo mundo já pegou o jeito, já viram como que a coisa funciona. Vamos lá, então vamos lá escolher a função, né, no nosso caso. Entre 2 a 5 sensores? Sim. Por quê? Porque o aparelho ele te traz até 5 sensores para você utilizar de acordo com o experimento que te interessa. Então, número de sensores 2. Vai inserir a distância? Sim. Por quê? Opa, ele pulou aqui uma etapa. Vamos voltar. Função, ok. 2. Distância? Sim. Qual que é a distância? Estou escolhendo a terceira casa aqui. Opa, não. Essa aqui vamos zerar. Aqui. 400 milímetros. Vamos aqui para outra casa para a gente zerar aqui. Tudo bem? Então, o sensor você pega o jeito aí de como que ele funciona, né? Qual que você muda as unidades, qual que você muda as dezenas e as centenas. Vamos dar um OK. Então, está pronto para começar o nosso experimento. Vamos lá e vamos agora, então, soltar a bolinha. Você vai verificar que essa bolinha, essa esfera, ela vai passar pelo sensor, ela vai ativar esse sensor e depois nós vamos ter os dados colhidos. Vamos lá, soltei. 1, 2. OK. Aqui, olha. Ativou o sensor. Você não está vendo. A bolinha está descendo. E ela já automaticamente parou o nosso experimento. Veja, aqui no nosso multicronômetro. Vamos repetir? Não, nós vamos agora simplesmente ver o que ele ocorreu. Então, visto, vamos ver quanto tempo que a nossa esfera demorou para sair, para descer, né? Ou seja, nós tivemos um tempo de 7 segundos, ponto 7986. Então, você vai ter que anotar esse dado. Importante é que você faça
esse experimento, no mínimo umas 5 vezes, para você ter uns valores aceitáveis de erro, né? Para que você possa ter a determinação bem precisa do seu índice de viscosidade. Vamos dar um OK e vamos ver com qual velocidade com que ele desceu. Então, ela gastou 7 segundos, né, para descer esses 400 milímetros, ou seja, ele desceu com uma velocidade entre o ponto 0 e o ponto 1, ou seja, o ponto inicial e o ponto final, com uma velocidade de 0,51 metros por segundo. Metros por segundo ele já está no nosso sistema internacional. Então, você simplesmente vai ter que fazer a transformação da distância e depois realizar todos os cálculos. Pessoal, é isso daí. Espero que você tenha entendido todos os procedimentos, verificado os problemas que podem vir a ocorrer, né, que são os problemas principalmente com relação a ajuste aqui dos nossos sensores, e que você consiga depois determinar o seu índice de viscosidade. Ok? Ficamos por aqui. Até mais. Olá, tudo bem? Então, só para a gente fechar essa parte, vamos voltar aqui para o quadro para a gente só fazer um pequeno reforço aqui. Lembrando, gente, que essa massa que nós estamos trabalhando, no caso a massa da esfera, por onde que a gente vai poder substituir aqui no nosso caso? Ela vai sair aqui dessa forma. Lembra que a densidade, ou também conhecida como massa específica, é dado por quem? A densidade é a massa dividido pelo volume. Então, olha, no caso a massa da esfera vai ser dado pelo produto da densidade e o seu volume. E a mesma situação vai se aplicar aqui para o empuxo, ok? Só esse pequeno reforço aí para a gente saber sempre da onde que sai as nossas incógnitas que nós estamos trabalhando. Agora, bem rapidamente, nós vamos já para o segundo experimento, no qual você vai utilizar o painel hidrostático. É um experimento relativamente simples, mas para que você possa entender todo o processo que está ocorrendo, principalmente com relação quando nós temos lá nos nossos cálculos, quando nós estamos falando da nossa variação de pressão com relação ao nosso ΔH. Ou seja, quanto que nós vamos poder realmente relacionar a quantidade, vamos chamar assim, uma coluna de água que está sobre nós, com relação ao cálculo que nós vamos ter com a diferença de altura alcançada no nosso medidor, ou seja, no nosso tubo em U, que você vai estar utilizando aí. Então, no fundo, nós sempre vamos estar tentando relacionar o quê? A profundidade com a pressão. Chamar sua atenção para o seguinte aspecto. Quando nós estamos falando de pressão, vamos imaginar que você está dentro de uma piscina. O significado físico dessa pressão é como se você estivesse calculando o quê? Imagina o seu corpo como se fosse um pedaço, algo circular. É como se você tivesse toda uma coluna, todo um peso, toda uma coluna de água sobre você. Então você está calculando exatamente o quê? Aquela força que está sendo exercida sobre você. Ou seja, a força sobre uma área. Qual área? A área, no caso aqui, do seu corpo. Então você tem a pressão. Então é dessas relações cotidianas que a gente sai da onde a gente retira os nossos dados teóricos. Então, vou deixar para você aí assistir o segundo vídeo e replicar e também realizar o cálculo com relação à variação de pressão. Bom trabalho para você aí. Tudo bem com você? Já estamos aqui nos preparando para nós realizarmos o nosso procedimento experimental 2 dessa nossa primeira aula prática. O que nós vamos verificar agora na prática é aquilo que você vive calculando, ou seja, a variação que a pressão
tem de acordo com a profundidade do qual do qual o corpo é submetido, né? Então nós temos aqui o nosso painel de hidrostática, que tem várias funções, mas hoje, para esse experimento, nós vamos estar verificando apenas o nosso tubo em U. Esse tubo em U, no fundo, ele está funcionando para nós como um piezômetro, ou seja, como um manômetro, e ele tem essa capacidade de nos mostrar qual que é a diferença de altura que nós vamos verificar aqui, de acordo com a profundidade que nós vamos aqui para dentro do nosso tubo. Ou seja, nós vamos simular quando nós estivermos numa determinada profundidade, qual vai ser a pressão da qual nós vamos estar sendo submetidos, né? Então você vai poder até mesmo pelo seu roteiro fazer o cálculo da relação entre a sua altura, do qual você está sendo submetido, né? A profundidade, né? A altura, no caso, para dentro do seu líquido, e a pressão no qual você vai estar submetido, ok? Então, esse procedimento nós utilizamos aqui água, né? Só que com um corante azul, corante alimentício, ou seja, você pode tocar que você não vai se intoxicar. Então vamos aqui introduzir dentro do nosso tubo só uma quantidade. Interessante é que você marque a quantidade para que você possa depois ter uma base de referência. Veja que eu deixei o tubo aberto até mesmo aqui nessa outra ponta para que a pressão atmosférica interfira. Então, aqui inicialmente, olha, eu estou deixando com a nossa medida em termos aqui de quase 30 milímetros, certo? Vou deixar ajustado aqui. Vamos ver com bastante certeza, ver quanto que nós estamos aqui, né? Realmente, olha, nós estamos em torno já de 35 milímetros nessa nossa escala, ok? Lembre-se, aqui você tem já também o princípio do nível, né? Você tem aqui os nossos amigos pedreiros, eles usam isso com muita propriedade, né? Eles sabem que quando ele tem aquela mangueira para saber o nível, saber exatamente uma posição. Veja que até mesmo o nosso painel hidrostático, ele está um pouco desnivelado. Então, você pode até mesmo com esse procedimento acertar o nível do seu aparato experimental. Ok? Eu vou dar um ajuste aqui para ele já ficar bem mais próximo. Acho que o problema está mais aqui no ajuste. Ok? Então, você verificando que agora você tem o nível, você vai poder fechar a outra entrada do seu tubo para que você tenha o quê? Uma pressão, a mesma pressão que você vai colocar nessa distância vai ser o quê? Vai ser a coluna de ar quando você entrar dentro, colocar o seu tubo dentro da água. O que você vai estar fazendo? Você vai estar empurrando uma coluna de ar por todo o seu sistema. Ou seja, vamos lá, olha, se você for colocando aqui, subindo, você pode ter aqui um suporte, você possa fazer essa subida com mais tranquilidade. Eu estou fazendo a mão aqui para a gente verificar. Vocês conseguem perceber, por exemplo, olha que eu subi em torno de 10 milímetros, ou seja, nós temos aqui uma coluna de ar sendo movimentada em 10 milímetros. Olha quanto de pressão nós já alcançamos aqui dentro do nosso tubo em U. Ou seja, o que importa para a gente é relacionar
a profundidade que nós estamos colocando aqui, estamos alcançando dentro da nossa medida, com a pressão que nós estamos alcançando lá no tubo I1. Lembrando que o que você precisa é sempre quem? O nosso delta, né? O nosso diferencial entre a posição inicial e a posição final da sua pressão. Então vamos subir agora aqui para 30 milímetros de profundidade, para nós entendermos e visualizarmos muito bem lá no nosso tubo a variação da pressão. Então, no fundo, gente, o que você tem que pensar? Que o que está sendo movido é uma coluna de ar aqui por esse nosso sistema. E na ponta do nosso tubo, aqui na ponta do nosso tubo, nós estamos sendo, olha aqui na ponta do tubo, nós estamos sendo submetidos a quem? A uma coluna de fluido, né? No caso aqui, uma coluna de água que está sobre aquela ponta inicial aqui do nosso tubo. Então, conforme você aumente a sua profundidade, automaticamente a sua pressão foi alterada. Veja que quando você sobe aqui para 50 milímetros, olha a diferença de pressão no qual você foi submetido. Então, agora o que você tem que fazer? Coletar esses dados, os dados da profundidade aqui do qual você foi submetido e também a diferença de pressão no qual você alcançou, para você conseguir relacionar a profundidade com a sua pressão. Ok? Então, toda vez que você ouvir falar que você está sendo submetido a uma determinada pressão, agora você consegue visualizar o que está ocorrendo, ou seja, é uma coluna, aqui no nosso caso, uma coluna de ar, uma coluna de água que você está sendo submetido sobre você. Ok? Então, é um experimento muito simples, mas de uma riqueza de conceitos gigantescos, ok? Olha que interessante, quanto mais você sobe, você consegue perceber essa variação de pressão. Ok, pessoal? Espero que você consiga reproduzir aí com bastante qualidade, acerte o seu procedimento experimental, acerte bem o nível do qual que você está colocando, e vou chamar a sua atenção para um detalhe, ó, se você esquecer de fechar o vidro, olha o que vai ocorrer. Você não vai ter variação de pressão. Por quê? Porque você não está tendo o quê? Uma única ação da pressão dentro do seu tubo. No fundo, você está tendo aqui, por esse tubo inicial, o quê? A pressão atmosférica também atuando dentro do seu sistema. Então, você tem que ter o quê? Um sistema fechado para você conseguir medir essa pressão. Tudo bem? Ficamos por aqui. Bom experimento para você aí. Mike, pode parar o vídeo. Pessoal, e aí? O que vocês acharam dos dois experimentos? Realidade ou politicamente correto? A gente fez esse experimento no semestre retrasado. Vocês chegaram a fazer esse experimento no laboratório virtual? Ou foi na prática mesmo? Foi na prática. Tá. Laboratório virtual também nós fizemos com física, se eu não me engano. Então, porque o Paulo falou comigo que vocês... O Paulo é um dos tutores, né, das engenharias, né? E ele falou comigo que vocês já tinham feito já alguma coisa com a Geotech, né? E por isso que assim, eu falei assim, bom, então eu conversei com o Paulo, falei, Paulo, olha só, eu sei que os meninos semana passada, eles estavam sobrecarregados com a prova, né, de sistemas digitais, e a maior parte de vocês eu sei que trabalha. Então eu falei com ele, olha, a melhor forma de
deles fixarem o conhecimento, na verdade, eu acho que é ter a teoria, depois ter essa aula prática que pode ser que não deu certo, no primeiro experimento não saiu como o professor gostaria que saísse, né? Mas deu para vocês terem uma noção do que ele buscava com o experimento. Já o segundo experimento teve um sucesso maior, mas a ideia é que vocês tivessem a teoria, depois essa aula prática do experimento, para que depois vocês fossem para o laboratório virtual, para que ali vocês consolidassem realmente o conhecimento dessa parte da primeira unidade, né, que focou muito a parte dos fluidos, a parte da viscosidade e essa parte da relação de pressão e profundidade, né, entendimento. Mas a aula virtual, o laboratório virtual, ele foca basicamente a questão do coeficiente de viscosidade, que é o objetivo de vocês encontrarem com os ensaios que serão feitos. Serão feitos 4 ensaios com cada tipo de fluido, e aí vocês vão coletar as informações que vão ser geradas, e aí vocês vão ter condição de calcular com os dados que já estão sendo fornecidos, né, da parte do peso específico, tanto da esfera quanto do fluido, vocês conseguirem fazer o cálculo da viscosidade. Então, assim, eu acho que dessa forma vai ser melhor para vocês. Mais algum comentário sobre a aula? Vocês entenderam a questão das forças que estavam envolvidas quando a gente analisava a descida da esfera pelo fluido, a questão da força de arrasto, a força de empuxo, força-peso. Aquele teste lá, Israel, da esfera lá, eu fiquei meio perdido com ele. O objetivo... Eu vi lá que foi... Eu queria ver a velocidade ali, na velocidade, quem ia determinar essa velocidade seriam os sensores, né? Sim, quando ele passava pelos sensores. A questão da microesfera, quando ele usou a microesfera, é que assim, quanto menor for o corpo que você está passando ali pelo tubo, mais preciso você tem que ser a polarização daqueles sensores, para que realmente ele consiga captar na posição que você colocar os sensores e captar o corpo passando ali. O que acontece? Na primeira esfera que ele fez, que foi a menorzinha, praticamente o equipamento não pegou a passagem da esfera pelos sensores nível alto e nível baixo, porque o alinhamento dos sensores não estava bem alinhado para pegar uma microesfera daquele tamanho. Quando ele pega a esfera maior, onde vocês percebem que ele coloca a esfera maior, vocês percebem tanto o movimento dela, né, que é claro, o movimento dela, a velocidade dela é menor do que da esfera menor, né? E vocês conseguem ver o momento que ele vai passando pelos sensores, tanto o sensor de nível superior quanto inferior, e aí o experimento ele consegue ser mais preciso. Mas eu acho que ali é uma questão de alinhamento dos sensores realmente, tá? Professor, o problema daquele experimento é que o sensor ele é alinhado manualmente. O que se faz manualmente não consegue precisão. Sim. É por isso que deu errado. Deu aquele problema ali. Mas eu acredito o seguinte, porque foi mal posicionado. Se ele posiciona um sensor da forma que pega uma esfera pequena, pegaria uma grande também, fazer as duas funções. Não sei se o intuito foi mostrar que naquela regulagem não pegava pequena, só pegava... Não, eu acho que são pela expressão... O cara apanhou para colocar um espelhinho, não podia esperar muita coisa dele, não. Mas assim, esse recurso do espelho, eu lembro muito bem da questão de... Uma vez que eu visitei uma hidrelétrica, que eu falei, acho que eu já comentei com vocês, de Mascarenhas, que quando eu descia no túnel, né,
dela, um dos locais que eu fui, tinha vários espelhinhos fixados na parede, né? E aí eu lembro que eu perguntei para o responsável lá pela usina, eu falei, pô, por que esses espelhos estão aqui? Ah, não, é porque se esses espelhos racharem, nós temos um problema grave estrutural. Aí, quer dizer, lembro dessa questão do espelhinho dele, né? Que para fazer a regulagem, né? Mas na verdade foi o que ele tinha, né? De ferramenta, e pelo visto, eu acho que é uma ferramenta usual. Pelo procedimento que ele fez ali, é Mas meio é que usual para fazer o esse espelho, ajuste. Israel, eu acredito que o espelho na usina é mais questão de vibração, né? Não, o espelho Vibração das máquinas. é o pessoal de dance safety que usa muito. Isso é até normativo pelos manuais de procedimento de segurança de barragem. Ah, é? É norma. Você tem o espelho, Então. tem a dimensão certinha, os pedacinhos de vidro é tudo normatizado. Tem que ter a espessura certa, isso aí é cheio dos Gary da BNT para você poder fazer, a BNT e ISO. Eles comentaram comigo na época sobre isso. Aí lembrei agora essa questão do espelho. Mas assim, eu acho que o experimento, os dois experimentos, eles são válidos. Tá? E aí o objetivo dele era realmente encontrar a velocidade, que era o parâmetro que você não tinha para calcular a viscosidade através daquela expressão que ele mostrou, né? Porque os demais parâmetros você tinha como obter. E aí era para você exatamente encontrar o valor da viscosidade. Mas no laboratório virtual, vocês vão ver que vocês vão ter boa parte das informações e vão obter a mesma coisa que fez no experimento do professor, né? Que é a parte da informação do tempo de queda, né? E a questão da velocidade que o equipamento vai passar para vocês. Israel, me tira uma dúvida aqui, não sei se eu entendi errado, mas eu li naquele experimento da esfera, quanto maior minha massa, minha velocidade vai aumentar também, né? Porque ela vai descer mais rápido, ou não? Quanto maior o peso da minha massa? Não, porque aí você tem um probleminha aí também que você tem que analisar. O que acontece? Quanto maior for essa massa sua, o que acontece? A força de arrasto também passa a ser maior, né? Porque como ela é maior, ela tem uma área de cobertura maior e uma resistência maior à penetração dela. Você repara que na esfera maior, quando ela desceu numa velocidade menor. Mas só que aquela lá não era esfera, era esfera de borracha. A outra era... Assim, mas eu estou dando um exemplo só assim, imagina, mesmo que fosse uma esfera maior, entendeu? De metal mesmo, a área que ela ocupa, né? Dentro do cilindro, né, onde tem fluido, ela é maior. E aí, com isso, você tem uma força de arrasto maior. É verdade, não dá para saber, né? Só se calculando mesmo. Porque, na verdade, é uma composição, né, da força-peso, né, com as duas forças que são contrárias, né? A força de arrasto e a força do empuxo. Mas, assim, quanto menor for essa esfera, entendeu? Mais rápido a tendência dela ela passar pelo fluido. Entendi. Mas aí você vai ter que fazer realmente porque aí depende também da massa específica, né? Do peso específico, né? Da esfera. Você tem que levar em consideração essas informações, né? Porque às vezes um material que você usa tem um peso específico diferenciado, e isso vai Na verdade, eu queria falar era do peso, não era a massa, porque se a massa for maior, ela... Mas é o peso específico, ele tem. Uma coisa que o professor chama muita atenção, e isso vale a pena vocês memorizarem, terem com vocês, que é lembrar que a densidade ou a massa específica, ela é diretamente relacionada à massa do elemento ou do fluido, né? E inversamente proporcional ao volume dele. Então, lembrar essa dica, porque ela vai ser aplicada mais à frente também, né, durante a disciplina, entendeu? No resumo de vocês que eu mandei naquele dia, no domingo, acho que tem isso lá. Também bem detalhado lá. Tá ok, então. Eu vou Olha tomar só, um banho. ok, vocês estão cansados, eu também estou muito cansado, entendeu? Mas eu queria só que vocês, assim, fizessem um esforço, se possível, claro,
ao longo desses dias, né, daqui para frente, quarta até domingo, não deixassem de acessarem lá o link. Vejam o guia que eu mandei para vocês, que é bem explicativo, tá? Acessem lá a questão do laboratório virtual, respondam lá, tem um pré-teste lá, só para nivelar conhecimento que vocês já adquiriram, aquilo não é nota, entendeu? É só para ter um nivelamento, para vocês lembrarem dos conhecimentos. Aí depois vocês vão para o laboratório, fazem a simulação, colhem os dados, preenchem aquelas tabelas que eu mandei para vocês encontrarem o coeficiente de viscosidade, né, do fluido, né? São 3 tipos de fluidos. E depois responde, são 3 perguntinhas que estão lá no relatório, simples, né? Quem acompanhar lá desenvolver até o final, os ensaios, vai ver que é tranquilo. E as 3 que eu vou fazer para vocês agora também são muito tranquilas. Eu vou montar e vou mandar um relatório para vocês, e aí, se possível, vocês entreguem tudo isso no domingo, mais tardar na segunda. Tá bom? E na quinta-feira, se possível, assistam a aula também às 19 horas. Eu vou estar presente, assistindo junto com vocês. E aí depois eu abro o espaço, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa também, ou sobre a aula que foi transmitida na quinta-feira. Tá bom? Professor, essa tabela você enviou no e-mail ou no grupo? Enviei no grupo, tá? No WhatsApp de vocês. Se vocês não conseguirem, algum problema de acessar por lá, só manda para mim no grupo mesmo. Professor, por favor, mandar para mim no e-mail, manda no pessoal particular, por favor, manda no meu e-mail. Aí eu mando também, tá? Não tem problema não. Porque o que acontece? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, cara. Então eu tenho que ser muito prático, muito rápido no que eu faço. Então, assim, é mais fácil, como eu trabalho respondendo muita coisa ao mesmo tempo no WhatsApp, web, então fica mais fácil. E hoje, esse guia que eu montei para vocês, eu montei na hora do meu almoço. Eu fui lá, acessei a página, vi o que era importante para vocês e fui montando o guia, assim como eu montei um relatório também para vocês, um modelinho bem básico, bem simples de ser feito. Converti o roteiro que tinha lá, que era em PDF, para Word, para facilitar a vida de vocês no preenchimento. Então, tudo isso eu fiz assim, no intervalo muito curto do meu horário de almoço. Tá? Aí, por isso que eu mandei via WhatsApp para vocês. Não tem problema, vocês solicitando, eu mando via e-mail para vocês. Tá bom? Ok. Então, valeu, professor. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí Foi o Maico, né, que fez a transmissão, né? Obrigado aí, cara. Ajudou demais, entendeu? E tamo junto, nós somos uma equipe. Não, quando Valeu, galera.